Bom, estamos aqui na RR Flores mais uma semana para falar de um assunto muito importante hoje, que é a arborização, Patrícia. Isso, hoje nós vamos falar um pouquinho, algumas dicas de arborização urbana. Porque esses tempos aconteceram muitas chuvas, vendavais no Brasil todo, e sempre quando tem a notícia de vendaval, chuva, tem a queda de árvore. E as coitadas das árvores sempre levam a culpa. Aí a pessoa fica desesperada, minha árvore está muito grande, eu vou cortar. O grande problema é que no Brasil não se tem um planejamento de arborização urbana. Porque a árvore é um ser vivo, um ser dinâmico, que você não pode simplesmente plantar ela na frente da sua casa e ela ficar eternamente, você esquecer que ela existe. Você só lembra da sombra, do que ela é bom, mas você tem que ter a manutenção dela. E algumas espécies chegam uma fase da vida que ela tem que ser trocada, você vai ter que cortar ela. Mas assim, muitas pessoas, não pode cortar a árvore. Pode cortar a árvore, o que não pode é cortar e não plantar outra. E é isso que é o grande problema. As árvores vão ficando velhas, vão ficando muito grandes, as podas são inadequadas, porque as prefeituras geralmente não têm nenhuma prefeitura do Brasil quase tem, a não ser uma outra cidade, tem um programa de poda, de arborização. Em Cornélio andaram fazendo umas, agora ficou bem bacana. Então, assim, aí quem que fica responsável pela poda? As empresas de companhia elétrica, de energia elétrica. E a companhia elétrica, ela não faz a poda visando a árvore, e sim a fiação. Então eles fazem uma poda para liberar o entorno da fiação. E às vezes essa poda não é o ideal para a formação da árvore. Prejudica a formação dela, deixando ela mais fraca. Então, as dicas que a gente tem básicas para você plantar uma árvore em frente à sua casa. Primeiro, observe se tem fiação passando em cima da sua calçada. Se você tem a fiação, você não vai poder optar por uma árvore de tronco frondosa de 6, 8 metros de altura. A gente indica que você plante uma árvore de pequeno porte, um manacá, uma quaresmeira, um oiti, ou mesmo um hibisco, uma primavera, e faça a poda dela de contenção para não ficar muito alta. Se não passa fiação em cima da sua calçada, aí você pode plantar um ipê, um pau-ferro, um jacarandá mimoso, que já são árvores de maior porte. Outra dica, as calçadas geralmente são muito estreitas e o pessoal faz uma caixa para plantar ela muito pequena. Então, assim, uma árvore desse porte aqui, uma árvore que é muito usada hoje, que é o oiti, porque ela não cai folha, ela não dá frutos que caem, que sujam calçada, ela é bem resistente e ela é nativa do Brasil, por isso que ela tem essa resistência. Esse porte aqui, o ideal seria uma cova de pelo menos 1,5 m por 1,5 m por 1,5 m de fundura. Então, assim, abre essa cova e faz aquele processo que a gente fez no plantio do manacá, do vídeo do manacá. Adubação orgânica, adubação química, muita irrigação, para dar esse arranque inicial para essa árvore desenvolver essa raiz inicialmente, para ela se tornar saudável. Porque a chance de mortalidade de um plantio de árvore é os primeiros meses. Se ela passar os 3, 4 primeiros meses, dificilmente ela vai morrer depois. Porque ela já formou seu sistema radicular, já expandiu e ela já não necessita tanto da irrigação da gente, só da chuva já ajuda bem. Outra dica, o uso de manilha. Aquela manilha de concreto de construção ajuda muito a não estourar a calçada. Tem gente que fala assim, eu não vou plantar uma árvore porque a raiz dela começa a crescer e começa a estourar toda a calçada, a pessoa tropeça. Se você enterrar essa manilha e plantar ela dentro da manilha, você vai forçar as raízes dela a crescerem verticalmente e elas vão se espalhar depois da manilha. Então a raiz dela não vai ficar superficial, que depois faz aquelas ondulações na calçada. Outra coisa importante também é o porte da árvore. Lógico que às vezes a pessoa ganha uma muda de uma árvore pequena, mas quanto menor a árvore, mais ela vai demorar para se desenvolver e mais cuidado você vai ter com ela. Então, às vezes, compensa você gastar um pouquinho mais e comprar uma árvore maior de 1,5 m, de 1 metro, de 2 metros, que ela vai se desenvolver muito mais rápido. Um oiti nesse porte aqui, em 4 anos você está colocando o carro embaixo com sombra já. Tá? E outra coisa, o tronco. Você tem que procurar sempre comprar mudas que tem o tronco reto, não bifurcado. O tronco que vem em forquilha, ele é mais suscetível a rachar numa ventania. Então, assim, o tronco, procura comprar a árvore mais reta possível e com um tronco único, para ela começar a liberar os galhos numa altura maior. E lógico, depois você vai fazendo a poda de formação, liberando a copa embaixo para ela ficar mais alta, para não bater na cabeça das pessoas que passam. Mas assim, a árvore é muito importante.
E é triste a gente ver que só se corta e as pessoas não plantam. E quem tem árvore na frente de casa pode notar uma coisa. Ninguém quer plantar árvore, mas todo mundo quer a sombra. Às vezes você chega e quer pôr o carro na tua sombra e os vizinhos estão com o carro na sua sombra e eles não têm árvore plantada. Então as associações de bairro podem fazer campanhas de arborização em bairros. As prefeituras doam mudas. Se você tem você não precisa comprar, a gente trabalha com a venda da muda. Mas para mim o mais importante é ter a árvore. Então se você não quer comprar muda, procure o viveiro municipal. E fale, eu moro na rua tal, endereço tal, e eu preciso de uma muda. Eles vão até te orientar qual a muda melhor para você plantar, das espécies que eles têm no viveiro. E faça esse plantio, porque todo mundo fala assim, vê o estrago que a árvore faz quando ela cai. Mas ninguém pensa no estrago que ela evitou, porque se a árvore não tivesse segurado a corrente de vento, o que esse vento teria feito? Às vezes derrubaria até a casa. Então, ela, no primeiro momento... a árvore caiu, mas e se ela não estivesse lá? O que o vento faria no caminho dele? Porque ela se torna um quebra-vento. Então a gente tem que valorizar mais nossas árvores e vamos pensar no futuro e vamos plantar mais árvores. Bom, Patrícia, claro, né, que se alguém tiver dúvidas também a respeito das mudas de árvore, você também tem aqui na RR Flores. A gente trabalha com as mudas de árvores ornamentais, árvores nativas também a gente consegue. Então pode vir aqui ligar, ou vir pessoalmente na Rua dos Andradas, número 70, ou ligar pelo 3523392296224580, que a gente dá a dica de qual espécie você plantar. E a gente é sincero, se a gente achar que não é o ideal, a gente vai falar assim, não planta, porque às vezes a tua localização, a fiação, o porte da fiação que passa em cima, é melhor não ter a árvore, porque depois você vai ter que cortar ela. E outra dica, não plantem palmeiras em calçadas nem pinheiros, porque eles não suportam poda. Se você cortar a ponta dele, ele vai morrer ou ele vai perder o formato. Então, é outra dica. E nós voltamos semana que vem, sempre com dicas especiais aqui da Floricultura RR Flores para vocês. Com imagens de Renan de Souza, Nathalie Baraldi para a Rádio Cornélio Procópio.